Vamos nos colocar de pé, irmãos, em reverência à palavra de Deus, e vamos abrir em Tiago. Tiago, capítulo 3. Nós leremos do verso 1 ao verso 12. Tiago 3, verso 1 ao verso 12. Diz assim a santa palavra: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios e, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde era o impulso do timoreiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se aba de grandes coisas. Vale como o verde como uma fagulha, põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina todo o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, arreado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Também fonte de água salgada pode dar água doce. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos pela leitura da palavra, nós te louvamos pela tua presença no nosso meio, e a tua palavra nos garante, e todas as vezes, se 2 ou 3 ou mais estiver reunido em teu nome, o Senhor estaria ali. E nós te louvamos, ó Deus, pela tua presença real nesse lugar. Pedimos ao Senhor, meu Deus, o Senhor fale conosco, fala o meu coração, fala através de mim a oração dos meus irmãos, meu Deus, e o Espírito Santo do Senhor possa nos convencer das coisas erradas, coisas que só o Senhor pode nos mostrar e pode nos convencer, porque nós queremos, Deus, viver uma vida onde os nossos lábios venham proferir apenas palavras e agradem ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Queridos, nós estamos lendo o capítulo 3 de Tiago. Até aí, Tiago, ele falou das características de um cristão maduro. No capítulo 1, Tiago fala que um cristão maduro é um cristão paciente às tribulações. No capítulo 2, ele fala que um cristão maduro é um cristão que pratica a verdade na sua vida. E nesse capítulo 3, nós lemos do verso 1 ao verso 12, onde Tiago vai falar também, um cristão maduro é um cristão que busca o controle da sua língua. É um cristão que não fala, o cristão maduro, ele não fala o que vem na sua boca. Não é ele, deu vontade de falar, eu falei. Não, isso não é um cristão maduro. E Tiago fala sobre a maturidade de um verdadeiro cristão. Esse Tiago, ele não é o Tiago, irmão de João. Para a gente entender, o irmão de João, ele foi morto em Jerusalém, por ordem de Herodes Agripa I. Esse Tiago é Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria. Tiago era líder da igreja em Jerusalém, e ele escreveu essa carta, uma carta prática, aonde muitos estudiosos comparam como se fosse o Provérbios do Novo Testamento. É uma carta prática, é uma carta que fala do dia a dia, fala de assuntos práticos.
E no corpo dessa carta, quais são as evidências? Ele fala sobre as evidências de uma pessoa e pela fé foi salva em Jesus Cristo. E pela fé ele mostra, mediante as obras, ele mostra para os homens e ele é diferente. Por quê? Porque ele tem Cristo Jesus. Ele tem o Espírito Santo controlando a sua vida. Ele é um crente maduro. E todos nós sabemos a importância da fala. Nós vamos tratar nessa noite sobre a fala, sobre a língua. Ô, gente, é um pequeno órgão, mas que traz grandes problemas. Grandes problemas. É o título da nossa mensagem nessa noite. Um pequeno órgão, mas que traz grandes problemas. É a língua. Todos nós conhecemos pessoas e, de certa forma, já foram machucadas por uma palavra dita, às vezes por um pai, por uma mãe, por um esposo, uma esposa, por um filho. Nós conhecemos pessoas e até, às vezes, ainda está machucada. Pessoas que foram feridas de uma forma muito forte. São palavras e, às vezes, teve palavras e passou, machucou e esqueceu, mas palavras e ficaram, e marcaram. Porque a Bíblia diz, lá em Provérbios, no capítulo 18, verso 21, e precisamos entender, e a morte e a vida, a Bíblia relata isso, Provérbios 18, 21, e a morte e a vida está no poder da língua. Precisamos ter cuidado com o que nós falamos. A morte e a vida está no poder da língua. Em Provérbios ainda, 13, verso 3, diz: o guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Em Provérbios ainda, capítulo 10, verso 19, diz: e no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. E se tem uma coisa difícil, às vezes, é a gente ouvir uma coisa, participar de uma situação e não querer opinar, não querer falar nada. Às vezes, orçando para dar nossa opinião. E a Bíblia está dizendo, olha, fala menos. Fala menos. Cuidado com o que você fala. Você pode dar a vida ou você pode matar um relacionamento apenas com as suas palavras. Dependendo do que você fala, meu irmão, você vai criar um belo relacionamento duradouro. Mas dependendo do que você fala, você vai matar um relacionamento. Tiago, no capítulo 1, no verso 26, ele diz assim: se você não refreia a sua língua, você engana a si mesmo, e a sua religião é vã. Olha como é sério isso. Se você não refreia a sua língua, você está enganando a si mesmo e a sua religião é vã. Tiago diz, e não existe área e sejamos mais tentados na nossa vida, e as palavras. 1 Pedro, capítulo 3, verso 10, diz assim: pois em amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Eu acho que já deu para a gente sentir, para a gente entender como a Bíblia leva a sério, como Deus leva a sério e sabe, e se a gente não controlar, se a gente não tiver um controle da nossa língua, a gente arruína a nossa vida, os nossos relacionamentos. Nós vimos alguns textos aonde trata da necessidade da gente pensar antes de falar. Da gente tomar cuidado com o que a gente fala. Às vezes, gente, a gente até fala a coisa certa, mas no momento errado. Às vezes a gente até fala a coisa certa, mas da forma errada. E às vezes a gente fala errado, na hora errada e da forma errada. E a Bíblia, ela trata, ela tem todo o cuidado de dizer assim, fala menos, ouça mais. Alguém já disse, e não foi à toa, e Deus deu para a gente uma boca e 2 ouvidos.
mas parece que a gente tem duas bocas e um ouvido. A Bíblia fala, toma cuidado com o que você fala. E nesse texto que nós lemos agora de Tiago, nós podemos ver pelo menos 3 verdades à luz desse texto para a gente trabalhar nessa noite. Primeira verdade, Tiago diz que a língua tem poder de dirigir. Nós lemos aí no verso 3 e 4, onde a língua tem poder de dirigir. E Tiago usa 2 figuras. Ele usa o freio do cavalo e ele usa o leme do navio. Depois nós vimos Tiago dizendo que a língua também tem o poder de, não só de dirigir, mas a língua também tem o poder de destruir. Versículo 7 a 9. E ele usa também 2 figuras. Ele usa a figura do fogo e a figura do veneno. E no verso 10 a 12, nós vemos a terceira verdade que Tiago trata nessa noite. Ele diz que a língua também tem o poder de deleitar, de dar prazer. Então a língua tem o poder de dirigir, a língua tem o poder de destruir e a língua tem o poder de deleitar, de dar prazer. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite. Dessas 3 verdades à luz da Bíblia, em cima desse texto nós lemos, Tiago 3, verso 1 ao verso 12, essas 3 verdades e Tiago destaca para a gente nessa noite. E nós precisamos aprender. Então, em primeiro lugar, Tiago diz que a língua tem o poder de dirigir. Ele usa 2 figuras, a figura do cavalo e a figura do navio. Talvez todos aqui já tiveram uma experiência de, pelo menos, ver um cavalo de perto. Se não montou em um cavalo, mas pelo menos de ver um cavalo de perto. Ou pelo menos pela televisão ou de uma figura. E já deu para a gente perceber que o cavalo é um animal forte. Né? O cavalo é um animal forte. Mas de que vale um cavalo se ele não for domado? Você teria coragem de montar em um cavalo e não foi domado? E não foi adestrado? Eu não teria. Ele, no mínimo, ia me jogar no chão, talvez ia bater as patas, dando uns oices, ia me machucar muito. Então, nós vemos que por maior valor e esse cavalo possa ter, pode ser de raça, pode ter um pedigree ali, onde a raça deles é a melhor possível, o cavalo aríssimo, mas se ele não for adestrado, se ele não for domesticado, ele não tem validade nenhuma. E Tiago, ele faz essa comparação da língua ou um freio na boca de um cavalo. E Tiago está dizendo para mim e para você nessa noite. Tiago está dizendo, e por maior valor, e eu e você possamos ter, por mais, vamos botar assim, comercialmente falando, economicamente falando, por mais poderoso que você seja, se você não tiver na sua boca um freio, eu e você, não tivermos na nossa boca um freio controlado pelo Espírito Santo, nós não temos valor nenhum. Tiago ainda faz uma comparação, e a língua tem o poder de dirigir, ele compara um navio. Gente, tem navios aí de andares, 3, 4, 5, 6 andares abaixo do nível da água, mas não sei quantos andares acima, de levar centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas. Mas imagine um navio, por mais lindo que fosse, por maior que fosse a capacidade e a potência desse navio, imagine esse navio sem um leme. Imagine esse navio sem alguém governando, dirigindo ele. Esse navio passaria destruindo tudo que tivesse na sua frente. Nós precisamos tomar cuidado com o que nós falamos, porque a nossa língua tem o poder de dirigir a nossa vida. Quantos caminhos errados nós temos tomado? Quantas direções erradas, às vezes, nós temos tomado, por não ter o Espírito Santo controlando a nossa língua, na ilha onde nós temos que nos dirigir. Às vezes um curso feito errado,
às vezes uma morada em uma cidade errada, às vezes um emprego errado, às vezes uma decisão na empresa errada, por não ter a direção certa do timoreiro, dando ao percurso correto para esse navio chamado cada um de nós. Fazer essa comparação. Você pode ser forte, você pode ser sábio, você pode ter os maiores cursos inteligentes, os maiores cursos, os maiores diplomas. Se você não tiver o Espírito Santo dirigindo a sua vida, eu e você vamos tomar caminhos errados, caminhos amargos, caminhos e vão destruir. Às vezes são destruições na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Por quê? E nós falamos palavras impensadas, nós jogamos ao vento, ao léu, sem direção. Meu irmão, uma flecha uma vez lançada, ela não tem como voltar. Se nós subirmos num prédio, e 10, 15 andares, e lá de cima, nós levamos um saco cheio de penas, e lá em cima nós abrimos a boca desse saco e jogamos as penas. Essas penas vão voar, vão para várias direções, e não tem como juntá-las novamente. Assim é uma palavra sem direção. Assim é uma palavra falada de qualquer jeito, sem o controle do Espírito Santo. E Tiago, ele compara ao navio, ele faz essa comparação ao cavalo, e muitas das vezes nós temos tido atitudes dentro de casa como se a gente tivesse um cavalo, e não fosse adestrado, um cavalo não fosse domesticado, melhor dizendo, dentro da nossa própria casa. Tanta destruição. Essas são palavras sem direção, palavras jogadas ao léu de qualquer jeito. Olha, um cristão maduro, ele não tem o direito de abrir a boca e dizer assim: eu falo e vem na minha cabeça, eu sou assim mesmo. Não tem. A partir do momento que eu e você, nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós temos o dever de buscar do Senhor orientação quanto às nossas palavras. Davi buscou. O salmista, Davi, Salmo 141, ele diz: Senhor, põe guarda a porta dos meus lábios, não deixa eu falar de qualquer jeito não, Senhor. Põe vigia a porta dos meus lábios. E nós, como crentes, como cristãos maduros, nós precisamos aprender a todos os dias pedir: Senhor, eu estou levantando agora, eu estou acordando agora, Senhor, mas põe guarda as portas dos meus lábios. Não deixa eu falar o que vem na minha cabeça não, Senhor. E Tiago, ele diz uma outra verdade, e não é apenas, e a nossa língua tem um poder de dirigir, mas a nossa língua tem um poder também de destruir. E ele usa mais duas figuras. Ele usa a figura do fogo, e ele usa a figura do fogo e a do veneno. Tem o poder de destruir. E na figura do fogo, meu irmão, precisa de muito fogo, precisa de muita gasolina, às vezes para provocar um incêndio? Não precisa. Quantos incêndios nós já tivemos aí no Ibituruna? No pico do Ibituruna, às vezes uma pessoa caminhando, às vezes joga um cigarro ali no chão, e ou um fósforo, um palitinho de fósforo, ele cai ali em um pincel, e o vento bate, espalha para outro, e vai espalhando, a gente pensa, não, já pegou fogo ali em toda a Ibituruna. E Tiago faz essa comparação, para dizer para mim e para você, e às vezes não precisa de muitas palavras, para a gente destruir um relacionamento, não. Às vezes é uma palavra pequena que você fala, às vezes é uma palavra pequena e eu falo, às vezes é uma palavra minúscula e a gente nem percebeu direito, a gente falou e machucou. E às vezes essa palavra ela vai destruindo o relacionamento, vai destruindo uma amizade. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. Ele compara também, não só ao fogo, mas também compara ao veneno. E eu vou te dizer, essa palavra, esse veneno que está falando do poder da palavra,
É pior de um veneno de uma obra. Porque o veneno de uma obra, quem pôs o veneno de uma obra foi Deus. Deus criou a obra. Mas quem põe um veneno desse de palavras e destrói na nossa boca, pode ter certeza, não é Deus. Não é Deus. Nós precisamos buscar mais. Nós precisamos pedir a Deus, Senhor, põe guarda as portas dos meus lábios. Não deixa eu falar de qualquer jeito. Quantos lares destruídos. Um fósforo, às vezes, pode causar um incêndio incontrolável. Às vezes, uma palavra, e eu e você falamos, pode causar uma situação na família, no emprego, na igreja. Às vezes, se torna praticamente incontrolável. A de uma palavra mal falada. Uma palavra maldizente. Uma fofoca. Um comentário malicioso. Um comentário e provoca, às vezes, estrago em uma família. Provoca estrago em uma igreja. Meu irmão, pensa antes de falar. Nós precisamos pensar antes de falar. E esse pecado é tão grave. E a Bíblia diz, e o pecado que Deus mais abomina é o pecado da maledicência. É um irmão jogar um irmão contra outro irmão. Uma pessoa jogar um contra o outro. Em cima de uma palavra que não é verdade. Em cima de uma fofoca. Cuidado com o que você fala. Às vezes você passa para frente, às vezes eu e você passamos para frente uma verdade, sem nem a gente saber, é verdade. Alguém falou para a gente e a gente já passa aquilo para frente. Você está sabendo que o fulano falou isso? Você está sabendo que o fulano... E aconteceu isso? Cuidado, meu irmão. Antes de você falar, passa por aquelas peneiras. Primeiro, eu estou sabendo, é verdade o que eu vou falar? É verdade. Se não é, não fala não, para ali. Primeira peneira, segunda peneira. Espera aí, eu já falei uma pessoa, a qual eu estou citando eu vou contar sobre isso para tentar ajudá-lo. Eu já procurei essa pessoa, conversei com essa pessoa. Se não, não passe isso para frente não. Vai conversar primeiro. Terceira peneira, eu vou falar. Espera aí, para quem eu vou falar? Essa pessoa vai poder ajudar? Se não vai poder ajudar, não fala não. Não fala não, para ali. Não passa isso para frente não. Às vezes uma palavra que a gente fala, a gente conta, e a gente destrói relacionamentos, destrói vida, destrói casamentos. Tantos casamentos destruídos por uma palavra mal falada. Eu e a Rossane, nós temos o privilégio, já há alguns anos, de às vezes aconselhar casais. E 90% é de uma palavra e um outro falou, sem pensar. Uma palavra impensada. Uma palavra e veio na boca da pessoa e não falou. Você pensa e não destruiu um relacionamento, destruiu um casamento, destruiu uma família. Por causa de uma palavra. E a língua, ela tem esse poder de destruir. Palavra mal pensada, maldita. Irmãos, capítulo 3 diz que a língua é destruidora. Quantas tragédias por causa da maledicência, por causa da palavra mal pensada. O versículo 7 diz que a língua é indomável, diz Tiago. O homem com a sua capacidade, nós lemos no versículo 7, ele tem a capacidade de domar os animais da terra, as aves do céu, os peixes do mar, mas o homem, por si só, ele não tem capacidade de domar a sua própria língua. O versículo 8 diz, e nenhum homem é capaz de domar a sua própria língua. A língua mata. Mas Tiago ainda vai dizer, e a língua é incoerente. Vejamos o versículo 9. Diz assim, com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Incoerência. Incoerência. E nós estamos na igreja, nós acabamos de participar de um louvor maravilhoso, nós louvamos a Deus,
nós abrimos a boca, nós louvamos, nós adoramos, e na hora, às vezes, antes de chegar ali na porta, a gente já está falando mal de um irmão. E a Bíblia diz que é imagem e semelhança de Deus. Incoerência. Tiago diz, essa incoerência nós não encontramos na natureza. Onde ele diz, pode uma figueira produzir maçã, produzir uva? Não, produz figo. Pode uma videira produzir abacaxi? Não. Então ele diz assim, olha, um pé de maçã só vai produzir maçã. Um pé de uva só vai produzir uva. Ou seja, não existe essa incoerência. Uma fonte de água doce, você vai hoje, a água está doce. Você vai amanhã, a água está doce. Você vai no mar hoje, a água está salgada. Você vai amanhã, a água está salgada. Aí Tiago diz assim, olha a incoerência da língua, essa incoerência só existe em mim e em você, só em nós, seres humanos. Só em nós existe a incoerência de, às vezes, abrir a boca para louvar a Deus e em segundos, minutos, horas depois já está falando mal de alguém e é imagem e semelhança de Deus. Incoerência. Essa incoerência existe apenas no homem. E Tiago diz, será? E pode sair água doce e água salgada da mesma fonte? Não. Então ele diz, meu irmão, não pode de jeito nenhum. Olha o versículo 8, no versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Diante dessa exortação de Tiago, nenhum de nós pode estufar o peito e dizer, esse pecado eu não tenho. Nenhum de nós. Às vezes, se a gente for analisar, hoje a gente já falou uma palavra, a gente não devia ter falado. Talvez da forma errada, talvez na palavra errada, ou na hora errada, ou deixamos de falar uma palavra e era para a gente falar. Então, nenhum de nós podemos dizer, esse pecado eu não tenho. Se formos honestos, temos que vestir a arapuça nessa noite e dizer, Tiago está falando isso para mim. Tiago está falando isso para mim. Ele diz, nenhum homem pode domar a língua. Mas, Tiago conclui esse assunto sobre a língua, dizendo, e a língua tem o poder de deleitar, de dar prazer. Meu irmão, o Tiago está dizendo, e é uma fonte, é uma árvore frutífera. A fonte é o lugar onde as pessoas encontram as pessoas desanimadas e cansadas, elas encontram refrigério. A árvore, ela produz frutos. E Tiago está dizendo, e a língua, ela tem o poder de produzir frutos. A língua, ela tem o poder de dar refrigérios a quem está cansado, deprimido. Ou seja, o Tiago está falando para mim e para você. E nós, como crentes, como cristãos, maduros, nós podemos e devemos usar a nossa língua para trazer descanso ao que está cansado, ânimo ao que está desanimado, alegria ao que está triste. Nós não podemos usar a nossa língua para construir abismos, não. Nós temos que usar a nossa língua para construir pontes. E isso nós só conseguimos através da presença de Jesus, através do Espírito Santo sobre a nossa vida. Se nós não tivermos na nossa vida o controle do Espírito Santo, nós só vamos abrir a boca para amaldiçoar, para dar direções erradas, para destruir. A exortação de Tiago nessa carta é dizendo assim, meus irmãos, crentes maduros, cristãos maduros, use a sua língua para dar frutos, para abençoar, para ajudar.
É uma pessoa te procurar deprimida e você ter uma palavra de amor, uma palavra de Deus, para você ajudar aquela pessoa a sair daquela depressão, daquele momento difícil na sua vida. É uma pessoa te procurar dizendo: eu estou pensando em tirar cabo da minha vida, não vejo mais graça em viver. É você, ao invés de parar e dizer assim: essa vida é ruim mesmo, gente, eu também estou pensando em fazer a mesma coisa na minha. Vai primeiro, depois eu vou. Não. Está dizendo assim: olha, tem a palavra boa para você ajudar um desesperado a encontrar Jesus Cristo. Tem a palavra boa, seja cheio, mas a gente só vai ser cheio se a gente ler a palavra, se a gente buscar. Tiago está advertindo e os irmãos dali da comunidade dele a serem maduros. E a palavra de Deus nos adverte nessa noite, a mim e a você, para nós sermos cristãos maduros. Nós temos uma palavra de amor. Nós precisamos ter uma palavra e ajuda, uma palavra e anima os tristes. Em Efésios 4:29, Paulo diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente, e for boa, para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E Paulo está dizendo aí, tem hora não é para falar nada, meu irmão, mas se for necessário, só abra a boca quando você tiver uma palavra de conforto, uma palavra de ajuda, uma palavra que vai levantar as pessoas e não separar. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos ser crentes maduros, ter a palavra de Deus afiada na nossa boca. Nós precisamos gravar versículos, nós precisamos buscar esse conhecimento da palavra, para na hora que pessoas desesperadas nos procurarem, a gente ter palavra e faz ele ir a Cristo, e faz essa pessoa querer aceitar a Cristo, se ela ainda não tem. Palavra e levante, e não e derrube. É isso que Tiago nos adverte nessa noite. Muitas das vezes nós temos falado apenas palavras e tem ajudado a pessoa a afundar mais. Como eu já disse, nossas palavras não podem construir abismos. Nossas palavras têm que construir pontes. Amém? Eu e você possamos pedir a Deus: Senhor, nos dá amadurecimento espiritual. E a nossa língua dirija bem, seja bem dirigida pelo Senhor. E a nossa língua não seja para destruição, mas seja para construir, ajudar a construir o teu reino. E a nossa língua, meu Deus, seja para trazer palavras boas, de frutos bons, e não frutos amargos. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, a Tua palavra foi ministrada. E o Espírito Santo do Senhor complete essa palavra em cada oração. Meu Deus, e o Espírito Santo possa, meu Deus, falar, com as minhas palavras não falei, mas o Senhor, meu Deus, possa atingir os corações, possa mudar vidas. Meu Deus, tantos lares, às vezes dentro de igreja, tantos lares destruídos por causa de palavras mal faladas. Tantas igrejas com tantas confusões, tantas brigas, por causa, às vezes, de palavras mal faladas. Ah, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a falar palavras orientadas pelo Espírito Santo. E como a Tua palavra nos mostrou ali, nós por nós mesmos não temos condições nenhuma de controlar a nossa língua, só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. E possamos buscar do Senhor o controle em cada palavra nossa, Pai, em nome de Jesus. Amém.